pesquisa se intitula Duas traduções em Nuestra América de José Martí e sua contribuição para o soleamento da pesquisadora Ellen Cristina Santos Lisboa. Introdução. A tradução ela foi muito tempo utilizada como um instrumento de colonização e de catequização e após alguns anos passou a ter um caráter subversivo. Nuestra América é um livro que é visto como um projeto político de integração das nações da América Latina e também que visa lutar contra as forças dominantes da coroa espanhola e do imperialismo norte-americano. Sendo o Brasil o único país de língua portuguesa da América Latina, eu proponho como objetivo dessa pesquisa observar, através da teoria polissêmica, se as traduções realizadas desse livro do espanhol para o português são capazes de desempenhar o seu objetivo, citado anteriormente, e quais as consequências disso para a integração latino-americana e o ato de soleamento. Então, o que nos interessa nessa pesquisa é a tradução funcionalista, ou seja, se cumpre a sua função política e cultural e não somente de aspectos linguísticos. José Martí, o autor desse livro, nasceu em 1853 em Cuba. Ele sempre se envolveu em atividades políticas. Um exemplo disso é que ele foi exilado aos 18 anos por estar participando do Jornal de Atividades Independentistas, cursou Direito, Filosofia e Letras e participou ativamente aí do planejamento da independência de Cuba e da fundação do Partido Revolucionário Cubano. Ele tem destacado a relevância na literatura hispano-americana justamente por retratar esses grupos oprimidos, marginalizados e excluídos. Nuestra América foi inicialmente publicado em La Revista Ilustrada de Nova York em 1891. E, como foi dito anteriormente, ela é concebida como uma análise política que aborda os problemas da América, mais especificamente da América Latina. Martí expõe a diversidade e a riqueza da sociedade latino-americana através da ressignificação dos valores historicamente oprimidos e a luta pela sua soberania. Então, ele cita liberdade e independência nacional por meio da integração e da unicidade, que é onde foi publicada na Revista Ilustrada, e por ter sido publicada nessa revista, a obra foi também traduzida além do português para o inglês. Soleamento. As noções de norte e sul trazidas nessa pesquisa, elas são categorias geográficas, mas também culturais e políticas, segundo a concepção de Silva Júnior. Isso porque a história contada pelo ponto de vista do norte, geralmente o europeu, majoritariamente europeu, ela costuma marginalizar as outras histórias. Então, o termo sulear, trazido por Silva Júnior, está relacionado justamente com contestar essas formas hegemônicas mantidas e reproduzidas pelo norte desde a época colonial e que se empenham em minar as forças do sul. Então, combate as formas de poder que sustentam relações desiguais e, ao mesmo tempo, promove a valorização, a diversidade e a coexistência de elementos que pertencem às culturas que geralmente estão excluídas. Aqui alguma representação gráfica, do que a gente fala de norte e sul, não somente geográfico, mas político e cultural também, em que o sul está sempre associado a um adjetivo positivo, riqueza, poder, e o norte a miséria, a pobreza e adjetivos negativos. A análise das traduções foi uma análise comparativa e funcionalista, como foi dito, entre duas traduções aí de Nuestra América para o português, do espanhol para o português. A primeira tradução é de Maria Angélica de Almeida Tradber, que foi feita em 2006, e a segunda tradução, Maria Auxiliadora César, em 2011, em colaboração com outros dois tradutores aí. Então, foi feita essa análise comparativa entre alguns termos, aqui tem alguns exemplos, como, por exemplo, gamonal, que foi traduzido como cacique na primeira tradução, e como gamonário na segunda tradução. Tradição criminal, que foi traduzido como tradição criminosa na primeira, e tradição criminal na segunda. Então, cada um desses termos ou trechos foi analisado individualmente, tentando entender o seu objetivo político, aliás, o seu efeito político dentro dessa obra da tradução do espanhol para o português. E quais foram as conclusões? Ambas as obras manteram um valor político, isso é, não interferem significativamente na compreensão do projeto político de integração e decolonização pretendido por Martí. Embora algumas traduções da segunda tradução, a proposta por César, elas podem comprometer a compreensão integral da obra, e isso poderia prejudicar a recepção dessa obra por um leitor brasileiro. E qual é a importância dessa tradução do espanhol para o português no caso de Nuestra América? Pensar em uma integração latino-americana, a tradução pode ser um fenômeno facilitador ao acesso de reivindicações por integração, para lutar contra as injustiças e desigualdades que enfrenta a América Latina. Então, a unicidade torna-se fundamental para a transformação de estruturas e realidade de exclusão do outro e valorização à diversidade. Então, essa seria a importância da tradução de Nuestra América, do espanhol para o português, para tornar acessível essa obra aos leitores brasileiros e alcançar a unicidade e a integração latino-americana para se alcançar todos esses objetivos. E aqui nós temos as referências que foram utilizadas para desenvolver essa pesquisa.